Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É sexta-feira, sextou! Terminou a semana, mas também iniciou um mês. É o mês 12, aquele das festas natalinas, e o que o pessoal comemora demais, e estamos aí para iniciar também o nosso verão, que é uma temporada em que o pessoal comemora muito. Nós aqui do Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, temos a felicidade de estar com vocês. É claro que estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Eu espero que vocês, além de estarem conosco, que comentem, curtam, compartilhem as nossas notícias e também o nosso link. Contamos com vocês, que são o objetivo principal do nosso programa. Embora que tenhamos sempre muitas informações, agora no nosso preâmbulo, que é somente tópicos do que teremos no programa, mas também na nossa sinopse, que é sempre muito recheada de informações. Estúdios, como sempre, inéditos. Esse aqui é somente do nosso preâmbulo. Mas lá no Estúdio 1, em que eu vou interagir com vocês, mais uma vez, inédito. No Estúdio 2, em que teremos a nossa sinopse, também inédito. Hoje, eu tenho que parabenizar uma amiga nossa. Ela reside na cidade de Cachoeirinha. Se avizinha com os nossos estúdios aqui em Gravataí. Que é a Gessilda Buches. Está de aniversário no dia de hoje e agora, oficialmente idosa. Eu peço desculpa, mas vou divulgar a idade dela, 65 anos, para todos os efeitos legais. Que felicidade chegar a essa idade, que é para poucos. Parabéns, então, nossa amiga Gessilda Borges, que é nossa espectadora, embora que ela diga que não compartilha conosco, ou não interage, por ficar só como observadora. É o que eu digo daqueles que não participam da nossa live. Mas muitas pessoas admiram o nosso programa. E é por isso que nós temos sempre essa qualidade de imagem, de som e a felicidade de estar com vocês. Mas, das notícias que teremos hoje, nessa sexta-feira, o perigo que está acontecendo lá em Maceió, nas Alagoas, o solo já se movimentou meio metro em 24 horas de um bairro que foi evacuado. Tudo em razão de desabamentos que estão havendo, ou movimentação da terra, em razão de minas da Braskem, daquela empresa Braskem. A Defesa Civil já isolou bairros inteiros lá, muitas pessoas estavam relutantes em sair, mas a Defesa Civil, junto com os órgãos de segurança, atuou e evacuou a área. É uma área turística e nós lamentamos muito. É um paraíso, Maceió. Mas as possibilidades de haver uma catástrofe são muito grandes e por isso as autoridades tiveram que tomar essas providências. Quanto ao Grêmio, parabéns, que se classificou para a Libertadores. Por enquanto, na pré-Libertadores. Mas vejam só o nível técnico que está o futebol brasileiro, da dificuldade que o Grêmio teve na noite de ontem, em sua casa, ao vencer o Goiás, e começou perdendo. E lembrando que então uma equipe que está classificado para a Libertadores, teve muita dificuldade em virar o jogo e vencer em sua casa o Goiás, que é uma equipe que vai para a Série B em 2024. É aquele nivelamento técnico por baixo das nossas equipes, não só gaúchas, equipe brasileira. Basta dizer que o Brasil caiu no ranking do futebol mundial, embora que os brasileiros ainda tenham aquele nome de que Brasil é o país do futebol. Não é bem assim. Agora, aquele jogador que ontem se destacou, ele teve uma fase ruim por causa de um pós-lesão, mas voltou com tudo, é o Ferreirinha. Agora o Corinthians já
manifestou a possibilidade de contratá-lo, tem interesse, é uma nova corrida por esse jogador. Também um conselho universitário aprovou o pedido de impeachment do reitor e o vice aqui da nossa Universidade Federal, que é a URGS. Também 9 cidades do nosso Rio Grande vão receber o concurso público nacional unificado no ano de 2024. Também lembrando que a cantora mais assistida, ou a música mais tocada, é a Ana Castela, aqui no Brasil. Agora, no mundo todo, é aquela grande cantora que se apresentou no Rio e São Paulo, a Taylor Swift. É isso aí que é muito destaque mundial, mas a nossa Ana Castela também está crescendo e muito, é uma cantora sertaneja, tem uma excelente voz e canta boas músicas com certeza. A Polícia Rodoviária Federal localizou o gato dos Pampas, que é um animal ameaçado de extinção. Foi lá na nossa fronteira do Uruguai, da minha terra natal, Santana do Livramento. E tem que preservar porque é uma raça que está em extinção. A partir o aporte de 15 milhões para socorrer o Instituto de Cardiologia é anunciado em ato. Isso é muito bom, o Instituto de Cardiologia está com dificuldades financeiras e é um dos destaques da América do Sul. Parabéns a essa iniciativa, e realmente é um instituto que presta bons serviços na área de saúde, além da qualidade, que é indiscutível. Também uma suspeita de incêndio evacuou o centro administrativo em Porto Alegre, centro administrativo do estado, que é ali na Avenida Borges de Medeiros, da qual eu trabalhei por 6 anos também. Mas teve essa evacuação, mas tudo ocorreu no normal, não houve problemas maiores. A prefeitura também fará a troca das areias, a prefeitura de Porto Alegre, das quadras do trecho 3 da Orla do Guaíba, tudo em razão dessa inundação que causou muitos transtornos naquela orla toda. O Rodrigo Pacheco, ele quer pautar o fim da reeleição e mandato do Supremo Tribunal já para o início do ano de 2024. Foi o anúncio dele. Também haverá um referendo popular lá no domingo, na terça-feira, de Maduro, na Venezuela, da possibilidade de encampar um território da Guiana, ou Guiana, como é dito, britânica. Mas já foi anunciado que a Corte Internacional de Justiça decidiu que a Venezuela não pode anexar o território da Guiana. O Brasil, se precavendo, já mandou para Pacarema, lá na Roraima, muitos soldados do Exército para apoiar na segurança do nosso território, além de carros de combate, mas, segundo disseram, seria só um exercício militar. Uma vez se houvesse a tentativa de invadir a Guiana, eles dizem que, inclusive, Maduro já teria uma estratégia de usar estradas do Brasil, o que o Exército está lá, até o ministro da Defesa, o José Múcio, já disse que não permitirá isto. Mas não esqueçam que o Maduro é muito amigo do presidente Lula. Eu não sei se essa ordem vai persistir por muito tempo. Esperamos nós que não, pois o Brasil opinando sobre guerra Israel e Hamas, sobre Rússia e Ucrânia, e uma possibilidade de uma guerra bem próxima a nós, aqui no norte do nosso país, uma vez que nós fazemos divisa com esses 2 países. O Ministério do Flávio Dino, recebeu um prêmio. Eu acho que é uma notícia hilária, mas é real na política. Cadeado de chumbo. Sabe por quê? Por falta de transparência. Uma delas foi aquelas imagens das invasões de 8 de janeiro, em que
O Ministério da Justiça entregou só algumas imagens de câmera, e, segundo ele, as outras foram apagadas, e tudo além da informação dele, em primeiro momento, que ele estaria em seu gabinete, e depois que não estaria presente. Então, tudo isso, por isso que eles ganharam esse título, que o cadeado de chumbo, falta de transparência no Ministério da Justiça e Segurança, e o seu ministro, como prêmio, indicado por todas essas qualidades pelo presidente Lula, a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas não esqueçam, lá no dia 13 é que será a sua sabatina. Mas a oposição já prepara um grande manifesto lá no dia 10, quase igual àquele manifesto que foi feito pelas liberdades e a morte daquele patriota do Cleitão, que foi um sucesso esse protesto, que morreu na Papuda, em razão de estar preso pelos atos de 8 de janeiro, e ele era um empresário próspero, e segundo a sua defesa, não tinha nada a ver com aqueles manifestos. Ele só se escondeu no Palácio do Planalto para fugir de bombas e tudo aquilo que estava acontecendo. E agora, um grande protesto, então, quanto à decisão dessa indicação de Flávio Dino, que é não. O pessoal diz não. Ele será sabatinado no Senado, e nós esperamos que o Senado, lá no dia 13, cumpra o seu papel e mostre que Flávio Dino não tem aquele notável saber jurídico, uma vez que até de todos os mandatos dele ele foi um juiz federal bem colocado, parece que em primeiro lugar também, mas ele pouco tempo ele militou ou foi para a área da política, que ele achou que rendia muito mais. A sua governança no Maranhão foi um fracasso. Os estados, o estado dele tem os municípios mais pobres do Brasil, que ele prometeu na sua gestão de que o tiraria da pobreza. Mas eles persistiram. A segurança do Maranhão, um horror. Ficou a Deus dará. Mas tudo isso ele está sujeito a ser premiado, uma vez que ele, embora tenha sido eleito Senado, não exerceu a função de senador, e agora já está destinado um substituto no Senado pela sua indicação no Supremo Tribunal Federal. A guerra Rússia, não vamos falar lá do Hamas e Israel, o exército israelense diz que atingiu mais de 200 alvos terroristas em Gaza nesta sexta-feira. Logo após o cessar-fogo, Israel já havia avisado que não ia reduzir em momento algum os bombardeios assim que terminasse aquele cessar-fogo que havia sido acertado em uma troca de prisioneiros palestinos que estavam em Israel e outros que estavam em poder do Hamas. Mas também o embaixador do Brasil em Israel teve uma opinião bem desastrosa. Ele diz que, se dependesse, ou no pensamento dele, falando como pessoa, que ele não pode, ele é embaixador, não pode opinar em hipótese alguma. Ele acha que não está correto, ou quase que aconselhando o Hamas a não liberar reféns, porque, segundo ele, daí abriria a possibilidade de Israel bombardear diretamente o grupo Hamas, uma vez que os reféns seriam o seu escudo. Essa é a opinião do embaixador. Já aqui deputados entraram com representação contra ele. Um homem desses não pode ser político de maneira alguma, principalmente embaixador lá em Israel. Quer dizer, se colocou ao lado dos terroristas do Hamas. Mas esse é mais um daqueles embaixadores escolhidos pelo presidente Lula. Também a Conmebol já definiu um calendário no esporte, para 2024. E o Fluminense vai decidir a Recopa com a LDU em casa, ou seja, lá no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2024. O nosso jogador, o Everton, entrou com um recurso para tentar evitar a maior punição da história da Premier League, ou seja, a Primeira Liga. Também falando sobre o mundo,
Segundo a imprensa, Israel sabia do plano de ataque do Hamas. Quem diz isso é o The New York Times. O presidente do PSDB, dos tucanos, diz que o governo gaúcho Eduardo Leite será candidato à presidência da República em 2026. Eu não sei quem serão os candidatos, mas eu já tenho certeza absoluta daquele que não será o meu candidato. Governador Eduardo Leite é aquele que massacra os servidores públicos no Rio Grande do Sul, que faz uma má gestão, mas ele é um expert na área da política, uma vez que ele, embora não declare, mas ele foi apoiado pelo PT na sua reeleição. E até ele disse que não seria uma reeleição, seria um novo governo, uma vez que ele havia se afastado. Mas quer queira ou quer não queira, a política dele é igual ao PT nacional. Então, as pessoas do PT, que, tipo a saúde, a educação, que criticam o governo Eduardo Leite, são aqueles que ajudaram a colocá-lo no governo. Também a PGR, ou a Procuradoria-Geral da República, pede ao Supremo um inquérito para investigar o deputado André Janones sobre uma suposta rachadinha com a sua assessoria. Segundo denúncias, ele pegava dinheiro de seus assessores e, segundo ele, seria fazer caixa para cobrir a candidatura que ele está fazendo para prefeito de São Paulo, André Janones, deputado federal. O desemprego também, segundo o noticiário, o IBGE, recua em outubro. No Brasil, o número de ocupados chega a 100 milhões pela primeira vez, mas eu não vejo nada disso. É só o que eles divulgam. Eu acredito que seja um marketing do governo, porque não é o que a gente enxerga. Também o hospital do Grupo Hospitalar Conceição de Porto Alegre afastou aqueles médicos investigados por fraude no registro de presença. Segundo acusações, esses médicos eles teriam que cumprir 6 horas diárias durante todos os dias na semana, mas eles fraudavam o ponto. Muitos atendiam em outras clínicas particulares e outros até iam para a academia, praticar esporte e não exerciam a sua função. E com isso foram afastados da administração. O presidente da Câmara dos Deputados articula um apoio de oposição ao projeto da moderação dos poderes. Também que o Exército Brasileiro coloca 130 militares para monitorar a fronteira com a Venezuela. É aquele que nós falamos da possível invasão de Venezuela à Guiana Britânica. O Enem dos concursos será realizado em 180 municípios no ano de 2024. Agora, o governo federal reconheceu a situação de emergência em Maceió, lá nas Alagoas. Também 3 questões do vestibular da URGS foram anuladas. O governo gaúcho também afirma que a missão à China foi encerrada com um saldo positivo. Muitos industriais e empresários gaúchos estiveram na China tratando de negócios. Também aqui no Rio Grande do Sul, uma operação mira o tráfico em presídio na cidade de Pelotas. Também foi divulgada a classificação final no concurso público para professores na rede estadual de ensino. Isso aí tudo nós teremos dentro da nossa programação, na nossa sinopse. Também aqui em Porto Alegre, em razão das enchentes, nós já havíamos informado antes, as quadras de areia e espaço para crianças da orla serão interditados. A prefeitura também separa linhas de ônibus e altera rotas até o aeroporto de Porto Alegre. Isso é na capital gaúcho.
gaúcha, digo, que é Porto Alegre, né? Na política, o presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, diz que projetos sobre o Supremo devem ficar para 2024. Na nossa economia, a produção industrial no Brasil sobe 0,1% em outubro, segundo estatística do IBGE. Já o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, anuncia um seguro cambial para investimentos sustentáveis e prevê a cobertura de 3,4 bilhões de dólares. Também Jorge Santos, filho de brasileiros, tem um mandato cassado pelo Congresso dos Estados Unidos e ele tem a possibilidade de ser deportado do país. O governo federal também anunciou o pagamento antecipado do Bolsa Família de dezembro. O presidente Lula, em discurso na Conferência do Clima das Nações Unidas, ele cita a seca na Amazônia e ciclones no sul do Brasil, coisa que ele não acompanhou, mas ele está fazendo declarações, teve cortes na agricultura, na educação, na saúde, e ele está fazendo discurso para inglês ver, está lá nos Emirados Árabes, e depois vai à Alemanha, e já está programado também uma visita à China. O Brasil também caiu para a 5ª posição no ranking de seleções da FIFA, isso aí é na área do esporte. O Israel também afirmou que o Hamas violou o acordo de trégua e por isso que retomou os ataques contra o grupo terrorista. Também um estudo diz que 3 a cada 10 brasileiros devem pagar com Pix as contas no início do próximo ano. A futura ministra das Relações Exteriores na Argentina diz que o país não ingressará no BRICS. É aquele banco que a Dilma é presidente. Também, lembrando que a possibilidade de Paulo Guedes ser ministro da Argentina caiu por terra, uma vez que já foi escolhido o novo ministro da Economia da Argentina. O Supremo também determinou que doença grave não pode impedir a posse de aprovados em concurso. Para terminar, no Brasil, um estudo diz que o consumo nos lares brasileiros cresceu cerca de 3% em outubro. Quem apontou isso foi a Associação de Supermercados. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo e vamos lá ao Estúdio 1 e ao Estúdio 2 dos nossos amigos nessa sexta-feira, que já estão interagindo e loucos para falar conosco. E é para lá que nós vamos também. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo
ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, pessoal, estamos ao vivo finalmente. Eu estava interagindo com o nosso pessoal ali, compartilhando, dando aquela dica e respondendo por escrito. Agora sim, estamos ao vivo no programa Pauta Livre. Uma noite muito quente, desta sexta-feira, 27 graus a temperatura, muito quente. Durante o dia nós tivemos 35 graus de temperatura e sensação térmica de mais de 40 graus. Mas tudo isso nós tiramos de letra. Isso aí está só mostrando o que será o nosso verão, uma vez que ainda não entramos no verão, embora que hoje seja o primeiro dia desse mês de dezembro, mês das datas festivas e principalmente a natalina. Hoje está de aniversário, que eu já havia falado anteriormente, a nossa amiga Gessilda Buges. Ela reside ali em Cachoeirinha. Parabéns e um feliz aniversário a ela, fazendo 65. Ela disse que poderia até dizer a sua idade, liberou, embora que ela não participe conosco, não interaja conosco, mas sempre assiste o nosso programa posteriormente. E nós temos que felicitar a nossa amiga Nara também, lá em Capão Novo, também diz que sempre assiste o programa conosco, mas não interage por questão de as pessoas não têm esse tato. Mas a internet está aí, nos dá a possibilidade. Então, nessa noite linda, repetindo novamente, 27 graus, sexta-feira em que o público normalmente não é tão grande ou não tem uma quantidade grande. Embora que agora seja 21 horas e 30 minutos, nós começamos pontualmente a nossa edição às 21 horas dessa sexta-feira. Nossos amigos já interagiram conosco, poucos, mas pelo menos nós podemos responder a eles. E isto é bom, nos dá uma liberdade, porque a pauta principal é uma conversa entre amigos, e desta maneira nós conseguimos responder a todos vocês. Lembrando também o nosso amigo expert na área do esporte, que é Alexandre Marques, do Expresso da Várzea, ainda não interagiu conosco. Mas também temos um emissário, que é o Jorge Antônio, que é o emissário da nossa Rádio e TV Impacto Web, que sempre nos dá informações, inclusive que nós colocamos em arte lá no Facebook, na página dos Colonos de Canoas, em que somos um dos administradores. E amanhã ele já disse que vai no Campo do Bom Sucesso, que haverão solenidades, lá na Alvorada, que se avizinha aqui com a nossa... É da Grande Porto Alegre, com o nosso Gravataí e também com Porto Alegre. Também lembrando que amanhã nós teremos jogo nesse sábado às 18 horas, em que o Corinthians vai enfrentar o Inter, lá nos seus redutos. Parada dura para o Internacional. Já o Grêmio Porto Alegrense, lá no domingo, dia 3, às 18h30, vai enfrentar ao Vasco da Gama. E ele tem que lutar para que tenha aquela classificação direta para a Libertadores. Por enquanto ele tem o lugar adquirido, mas por enquanto pré-Libertadores. Mas muita coisa tem ainda para acontecer. Entrou agora o nosso amigo, o Henrique da Silva em cima, que havia ido no mercado, segundo havia dito a sua companheira, pior companheira, Janei Lima, pois eles são componentes do Casal 20, Zona Norte de Porto Alegre, e eu disse que, claro que ele está contente como a Janei está, como o Jorge Antônio está, como o Alberi está, pela classificação do Grêmio, e eu disse que esperava que ele não tivesse comprado todo o mercado. Mas aí está ele, está interagindo conosco, embora que eu tenha visto lá no Estúdio 1, mas logo eu estarei respondendo aos nossos amigos. Como você sabe, o nosso presidente e a sua esposa Janja estão lá nos Emirados Árabes, mas lá a primeira dama ou mulher não tem vez, ela foi direto lá para Dubai. A diária do hotel em que eles estão, R$60 mil a diária. Mas quem paga são nós, contribuintes. Eles estão aproveitando aquele dinheiro e eles estão
fazendo discurso sobre o clima. É para inglês ver, uma vez que houve corte, como você sabe, a gestão do presidente Lula não dá apoio nenhum ao agronegócio. Se ele está bem amplamente desenvolvido, ainda é a gestão e o apoio todo dado pelo ex-presidente, o Jair Bolsonaro. Mas eles não gostam nem que fale nisso. A Amazônia, cada vez mais queimadas, diz o presidente do Brasil, que está angariando fundos, alguns bilhões já estão sendo computados, mas a Amazônia está pegando fogo, batendo todos os recordes de queimada. Mas a ministra Arina Silva diz que nós talvez estejamos sendo bombardeados por nanomísseis do espaço, por isso que tem essas queimadas. Mas ela é a mesma ministra, aquela que disse que caixa preta dos aviões é racismo. Até interpelou um repórter ou um outro deputado que não deveria dizer isso. Ele não sabia o que dizer, daí ele então caixa de Pandora, mas não adianta. Essa não muda, é um termo técnico da aviação. É caixa preta, embora que a cor dela seja laranja, mas é chamado porque ela contém informações imprescindíveis dos desastres que acontecem. Mas é a nossa ministra, Marina Silva, é a ministra que nós temos, e eu acho que é isso que nós merecemos. É igual a opinião do embaixador do Brasil em Israel, quase que recomendando ou se colocando um partido que o Hamas não deveria ceder todos os reféns, porque daí Israel iria bombardeá-los direta e abertamente. É uma opinião que ele diz que como pessoa, mas ele é representante, é embaixador do Brasil, e ele sempre tem que falar com o cargo que ele representa, por enquanto estiver no governo, mas aqui já tem pedidos para que ele seja retirado desse cargo. Daí ele pode opinar como cidadão o que quiser, embora que seja uma aberração, mas pode opinar a sua ideia. Mas enquanto isso, então, vou lá ao Estúdio 1, porque agora sim é que eu vou interagir quando entrou agora o nosso amigo o Alexandre Marques, expert na área do esporte, mas logo eu estarei respondendo para ele. Agora eu vou ter que responder ao número 1 e dizendo que não esqueçam de dar aquele like de positivo se acharem que o nosso programa assim o merece. Agora, se acharem que não está contente, que não está legal, então deem aquele dislike. Aqui está o Estúdio 2, lindo também, é isso aí, inédito. Nós ainda estamos conseguindo a cada programa ter estúdios inéditos, tanto no preâmbulo quanto o Estúdio 1 em que nós estamos falando com vocês, o Estúdio 2 em que nós temos a nossa sinopse. Ainda estamos mantendo a qualidade de som e de imagem. Imagem do estúdio, que é virtual, mas não do apresentador. Esta não pode, esse não tem como mudar. Eu até peço desculpas para vocês, não tem jeito. Mas o número 1 é o João Batista Romeiro. Esse fala lá de Arujá, São Paulo, daqueles que interagem conosco, eu sempre friso que ele é o que está mais distante, embora que a internet nos aproxime. Pode falar de qualquer lugar do Brasil e do mundo, que é como se estivesse numa roda de amigo aqui conosco, e é isso que eu incentivo, que o nosso programa tenha essa finalidade. Claro que eu tenho muitas informações, muitas notícias para dar a vocês, além daquela tópico que nós damos lá no preâmbulo, que é só para provocar uma situação, se vocês assim o quiserem, para debater. Fala-se muito aqui, porque o público é quase que esportista, né? Fala-se muito do futebol, mas quem não concorda com isso, leve para outro lado, questione. Nós tentamos nos informar de todas as coisas que estão acontecendo no dia a dia para podermos debater à altura com vocês. E caso eu não consiga essa resposta, com certeza o nosso público, que tem pleno conhecimento do que acontece, porque não estão alienados do que está acontecendo no Brasil e do mundo, porque está agitado, e a política interfere demais no nosso cotidiano, e tem gente que diz assim, eu não gosto de política, mas gostando ou não gostando, nós temos que participar sempre da política, porque ela resolve tudo no nosso dia a dia. Mas o nosso público sabe disso. Mas eu só estou esclarecendo porque pode alguém que esteja aí pela internet, que esteja assistindo o nosso programa, embora que não
participe aqui do nosso chat, mas ele é liberado, é só chegar e falar, diz que desde que siga as normas da internet, nós estamos atentos e lemos tudo que o pessoal interage conosco. O João Batista, assim, uma boa noite, meu amigo Severo, um forte abraço para você e todos os amigos do Pauta Livre. E eles assim, aqui, meu amigo, em Arujá, São Paulo, 24 graus. Já aqui nos nossos estúdios, 27 graus. Estamos com mais calor e até eu questionei, ele não respondeu ainda, porque lá em São Paulo e Rio, segundo o noticiário, estão com inundações imensas. Nós aqui, tem ainda cidades, Eldorado do Sul, por exemplo, que está se recuperando, mas estamos ainda, agora numa melhor situação com esse calor, da possibilidade de que as pessoas se recuperem, pelo menos, e limpar os seus móveis que foram atingidos pelas inundações. Mas muitas pessoas perderam tudo e nós torcemos para que eles se recuperem. Depois veio aí sim, esse litoral norte do nosso Rio Grande. O Alberi Nascimento Cardoso, gremista ferrenho, embora que ele não goste do Renato Gaúcho, e até eu brinquei com ele, que o Renato Gaúcho, diante dos comentaristas que a gente vê no comentário esportivo, eles dizem que o Renato está sujeito a ser escolhido o melhor treinador do campeonato do Brasileirão de 2023. Eu acho uma aberração, mas é o conceito deles, eles ganham para isso, a gente só fica aqui na nossa live dando a nossa opinião. Omisso, claro que não ficamos, mas a nossa opinião é necessária como a de vocês. E é o que o Alberi está dizendo. Ele diz assim, boa noite, amigo Severo. Já estou novamente sonhando com o título de campeão. E só o Palmeiras perder uma e nós chegamos lá. E o Palmeiras é o time do nosso amigo lá do João Batista de Arujá, São Paulo. Quem deu boa noite depois, na sequência, né? A Janei Lima, aquela componente do Casal 20 da Zona Norte de Porto Alegre. E ela diz assim, o Henrique, que é o esposo dela, que já entrou conosco, mas no momento ela avisou, ele logo entrará, ele foi no mercado, mas já está aí conosco. E ele chegou logo, na sequência eu vou responder a ele. O João Batista, assim, o Campeonato Brasileiro começou em 1959 com o nome Taça Brasil. O Bahia foi o primeiro campeão. O Palmeiras ganhou 3 taças Brasil e 3 taças Brasil e 1 Roberto Gomes Pedrosa. É a informação que está nos dando de história, né, na área do esporte do João Batista. E claro que elogiando o seu Palmeiras, que está numa situação bem boa no Brasileiro, mas o Alberi diz que o Grêmio está no encalço e torcendo para que o Palmeiras perca. E o Alberi complementa dizendo assim, o time que tem Luizito Soares, qualquer treinador serve, quer o Renato fora, é a opinião dele, ele não gosta do Renato mesmo, como o Betão, que é colorado e diz que acha que o Alan Patrick não é um bom jogador. São opiniões de cada um para o seu lado e o seu time do coração. Mas o Luizito Soares, eu disse, infelizmente, para a torcida gremista, já vendo todos os ingressos estão esgotados, mas é a despedida dele na arena, realmente é irreversível. Ele vai para o Inter de Miami, fizeram vários pedidos, fica Luizito, mas ele está numa situação financeira muito boa e ele é pressionado também pela sua família, que quer, quando ele abandonar o futebol, que está perto, né? A idade dele já está avançada, pelo menos para o atleta, embora que ainda tenha muito para dar para o futebol, mas a família dele pensa em se domiciliar lá nos Estados Unidos. Então ele vai realmente, é uma perda para o futebol brasileiro, porque é mais um craque saindo do nosso meio, embora que ele não seja brasileiro, mas está jogando nos nossos campos, e a crônica internacional o elogia sempre, porque realmente ele é um homem que dá o sangue. Pode jogar com o time lá de Cacimbinha, mas ele joga com toda a vontade e briga com seus jogadores, briga com a arbitragem, e é um jogador que qualquer treinador gostaria. Mas, segundo disse o Alberi, o Renato está se baseando dele. Realmente, eu até havia falado que a substituição dele vai ser muito difícil pela diretoria do Grêmio. O João Batista Romero também disse, complementando ainda, de 1971 com o nome
Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem 7 títulos e está perto do 8º. Aí, Alberi, ele está dizendo que o Palmeiras está perto do 8º título. Realmente, por gols e tudo, o Palmeiras, nesse momento, está na liderança do Brasileiro. O Botafogo, que começou a regredir, se tornou um cavalo paraguaio. Vamos ver como é que fica. O Jorge Antônio é o nosso emissário, também na área do esporte. Antes jogava pelos Guerreiros Chavante, lá da Vila Elza de Viamão, e também joga pelo Martinica, lá de Viamão, e agora ele joga pelo São Borja, ali da Liga Canoense de Futebol, na categoria máxima 60. Mas como não haverá jogo nesse final de semana, ele vai fazer uma cobertura junto a um pessoal que participa também do Amador, que é o Bom Sucesso, que está remodelou todo o seu campo de futebol, e haverá solenidades e convidados, autoridades, e vai fazer essa cobertura e vai nos trazer. Por isso que eu digo que sempre ele é o nosso emissário. Até eu falei para o pessoal, não podia esquecer de dar um like, e o João Batista disse assim: já dei o meu like, com certeza, e eu fico agradecido. Aí o Jorge Antônio, agora o que eu havia comentado, agora vou ler o que ele escreveu. E assim: boa noite a todos, sábado, sem jogos, vamos estar na Arena Bom Sucesso, o campo foi revitalizado, teremos uma grande festa com autoridades locais, e ele vai fazer essa cobertura e vai nos transmitir, que vai servir para que nós coloquemos, se não na página dos Coroas de Canoas, mas também ali na nossa plataforma de YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Aí chegou ele, o capitão Henrique da Silva e Silva, e ele dizendo assim: boa noite, atrasado, e eu atrasado, a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. Que nada, o programa é das 21 às 22 horas, Henrique. Atrasado é se chegar depois das 22 horas. Daí perde a oportunidade de interagir conosco, mas atrasado não é de jeito nenhum. E aí chegou ele, agora que eu estou respondendo, claro que eu disse o momento em que ele chegou, e que a hora de responder é só agora, aqui, ao vivo, na nossa live. É o Alexandre Marques, do Expresso da Várzea, zona norte de Porto Alegre, nosso co-irmão de divulgação. Ele diz assim: boa noite, Severo. Nesse final de semana, a penúltima rodada do Brasileiro, que define o último time que vai ser rebaixado para a Série B do ano de 2024. E nós temos 4 concorrentes a esta vaga que está faltando. Falando de gremistas, aí apareceu ele. É o Laurino Nispit, aquele homem que sempre dá aquela clicada no sininho e aquele like de positivo. E ele fala de Nova Santa Rita. Ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Um clique no sino e um like para confirmar a presença. Estou falando aqui de Nova Santa Rita. E ele diz assim: Severo, lá no domingo que vem, às 9 horas da manhã, terei jogo pelo Campeonato de Porto Alegre no campo do Gleba, entre o time Última Hora, que é o time que ele participa, que vai enfrentar o Ravenna. Então, pelo que ele disse, será lá no domingo, dia 3. Nós temos que sempre situar o pessoal, quando nós falamos da nossa live, que hoje é dia 1, e essa competição do Municipal de Porto Alegre é sempre aos domingos. Então será lá no dia 3, zona norte de Porto Alegre, no campo do Gleba. Boa sorte para o teu time aí, Lauri. Enquanto isso, eu retorno aqui ao Estúdio 2 para ler um pouco da nossa sinopse, quase ao término do programa. Por exemplo, a primeira-dama, a Janja, ela se deu mal na Arábia Saudita. Ela foi logo para Dubai. Por lá a mulher não tem vez. E teve que abandonar a comitiva. E sabe quanto é essa comitiva? Está dito na imprensa. 400 pessoas. Eu acho que é uma quantidade muito grande, mas é o que a imprensa diz e nós estamos acompanhando o que eles escrevem. O senador Mourão, ou ex-vice-presidente do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele esclareceu a sua posição em relação à aprovação de Flávio Dino. E ele já abriu o seu voto, que é secreto. Estão tentando denegrir a imagem dele. E ele já disse que será contra. Embora que imagens colocaram que ele estaria abraçado ao Flávio Dino, ele disse que é uma questão de educação.
se o Flávio Dino, inclusive, eu chamá-lo para uma conversa, ele o cumprimentará, conversará, ele pode dar as suas posições, mas ele já abriu voto. Ele disse que será contra a indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, que será sabatinado lá no dia 13 de dezembro, pelo Senado. Mas, segundo Flávio Dino disse na imprensa, ele já tem a quantidade ou o número de senadores que o apoiarão nessa sabatina do notável saber jurídico. Nós esperamos que não, né? O ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, suspendeu a multa aplicada pelo próprio tribunal, que condenou a pagar 213 mil por ser acusado de ser funcionária fantasma do SESI e receber sem trabalhar e sem conseguir comprovar o vínculo. Sabe quem é esta pessoa? Esta pessoa, ela é a esposa de um político muito importante. Então, o ministro do TCU isentou esta pessoa. Eu vou dar uma ida lá porque o João Batista entrou conosco e assim, era o capitão que queimava a Amazônia. Hipócritas, é a opinião dele quanto ao que dizem lá da Amazônia. Agora volto aqui ao Estúdio 1 para continuar com vocês. E aquela senhora que diz que foi amenizada, ela é nora do presidente Lula. É a esposa de um dos filhos do Lula. O ministro, até vou repetir o nome dele, Vital do Rego, anulou esta multa e esta condenação. Agora sim, nesse momento entrou conosco, Marisul, litoral norte do nosso Rio Grande, nosso amigo Betão, aquele que acorda com as galinhas, mas hoje ele vai dormir mais tarde, claro, com esse calorão nem é possível que vá dormir tão cedo, não é possível. E ele diz assim, falando lá de Marisul, boa noite, amigo do Pauta Livre. Palmeiras praticamente campeão brasileiro. O menos ruim, os timecos caíram na realidade. Vide o Botafogo. É, realmente, mas está dizendo o Alberi aí, que a chavezinha contigo aí de Mariluz, que ele ainda tem esperança. O Palmeiras é o time do nosso amigo, o João Batista. Mas o Alberi diz que tem esperança que o Grêmio vença e que o Palmeiras perca. É, Betão, é uma briga muito ferrenha. Claro que tu és colorado, mas és um crítico do futebol, realmente. Mas agora teremos eleição no Inter, então, chapa 2, oposição. Tá valendo muito para que haja mudança no time que não tá nada legal. Aí o Betão disse, aqui não está calor. Tu vê aqui, Betão, 27 graus. Sensação térmica de 40 graus hoje à tarde. 33 graus a temperatura marcada no termômetro. Mas é aí essa brisa que bate no litoral, por isso que tu estás nesse paraíso, tu fugiste da Covid, tu e a tua esposa, e que morava em Canoas, e daí ficou domiciliado aí, se domiciliou, virou um líder comunitário, enfeitando aquelas entradas para a praia aí, tudo de bom, é o teu lazer e a tua diversão. E essa noite aqui nós estamos escaldando, claro que eu estou num ambiente climatizado, eu estou aqui dentro do nosso estúdio, aqui é brincadeira, a temperatura somos nós que colocamos, eu estou a 22 graus de temperatura. Também eu não posso deixar de parabenizar o meu sobrinho, filho da Nelci Gonçalves, do meu irmão Sidney Neves Gonçalves, é o Sandro Dornelles Gonçalves. Ele foi condecorado no dia de hoje com medalha e diploma de honra ao mérito, que ele é recém-formado, segundo sargento da brigada, e ele é comandante do grupo da Polícia Rodoviária Estadual, da Brigada Militar, ali em Garibaldi. E ele foi condecorado no dia de hoje, então com a medalha e diploma. Eles estão muito contentes, familiares, e eu também, como sou o tio dele, é uma honraria para todos nós. O Betão também, agora ele é maratonista, já foi
jogador do nosso futebol amador e agora maratonista, se preparando para uma grande maratona logo agora no ano de 2024. E ele diz assim, ó, corri hoje 25 quilômetros, estava confortável, que coisa boa, é isso aí, saúde e sempre muita vitalidade, ô Betão, que coisa boa, continua com isso aí. Eu, o Covid me rachou no meio, eu caminhava, nunca corri mesmo, não tenho porte para corrida, mas caminhava muito, eu caminhava às vezes 10 quilômetros por dia, mas a Covid me rachou no meio, mas estou me tratando e eu acho que logo deverá vir a minha vitalidade. Enquanto isso eu retorno aqui quase ao término do programa ao Estúdio 2, esse estúdio lindo que nós temos aqui para dar continuidade à nossa sinopse, né? O governo do estado do Amazonas, olha só que aberração, o governo do estado do Amazonas, aqui do Brasil, ele quer manter contato e solicitar que a Amazon, aquela empresa que importa produtos eletrônicos, pague uma cota por usar o nome do estado, Amazonas. Imaginem só o que é isso. Qual é o pensamento de um governador do estado? A Suprema Corte da Rússia, ele classifica o movimento LGBTQIA+, como extremista e determina o banimento. E esse pessoal pensa aí que apoia a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Se fosse lá, eles seriam banidos. E lá no islamismo seriam executados. É o movimento LGBTQIA+. Na Rússia, não teriam vez, seriam banidos. O barão do agronegócio, Elismar Maggi Schaefer, ele gastou 15 milhões na festa de casamento da sua filha, a Raíssa. Foi lá no sábado, dia 25, no centro de eventos de Cuiabá. E recebeu 1.500 convidados. Teve a apresentação de vários cantores famosos, entre eles o Wesley Safadão. Mas ele fez isso com o dinheiro dele. Ele é um próspero empresário do agronegócio. O pior é aqueles que fazem grandes festas com dinheiro público, como o casamento que houve aí na nossa política. Você sabe muito bem de quem é. Aqueles que fazem festa com dinheiro público. A imprensa colocou como se fosse uma crítica a ele, mas o dinheiro é dele. Ele faz o que bem quer. Por isso que ele é um próspero empresário do agronegócio, embora que o atual governo não incentive esse segmento da sociedade. Neste sábado, 2 de dezembro, aqui na Morada do Vale 1, que se avizinha conosco, haverá uma festa de Natal para as crianças com brindes, e eles dizem que é uma tarde sem Wi-Fi, para deixar o celular de lado. Então, será à frente da sede da Amoval, que é a Associação da Morada do Vale 1, que é na rua Cônego Vieira 129, nesse sábado, dia 2, das 14 às 17 horas. Angariaram brinquedos, doces, picolés, sorvetes, e vão distribuir às crianças carentes daqui da Morada do Vale, do nosso bairro aqui. Parabéns a todos eles que fizeram esse evento, e com certeza será um grande evento. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, que os canais e jornalistas, vejam só, isso aí o que decidiu o Supremo, e se liguem, os canais e jornalistas podem ser multados se seus entrevistados falarem fake news, e poderão até ser presos. É a nova política da internet, que já começou a ser controlada. Quem torceu muito por essa gestão agora está lamentando, com certeza. E o João Batista Romero diz assim: o nome é João Batista Romero. Eu não sei se noutra situação eu disse diferente ao João Batista, mas isso aí. Então o nome é João Batista Romero, lá de Arujá, São Paulo. É o nosso amigo palmeirense roxo ou verde,
mas com aquele símbolo porco, não de ser relaxado, mas é o símbolo do time dele e que está na ponta da cadeia classificatória do brasileiro. É isso aí, João Batista, se eu havia dito errado, está corrigido. Deus o livre cometer uma gafe com os nossos amigos. Aquele correspondente da Rede Globo, que tem o cabelo todo espavitado, mas dizem os que aprovam e apoiam ele, dizem que ele é psicodélico. O Duda Chakra, que tem horror do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é correspondente e ele chamava aquele príncipe que recebeu agora o Lula, anteriormente o ditador e anticristo. Mas agora, quando ele se encontrou com o Lula, mudou totalmente a sua maneira de dizer, em toda a Rede Globo e todos aqueles canais, né? E ele diz assim, tem um encontro com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. De ditador e anticristo de quando ele encontrava o presidente Jair Bolsonaro, agora ele mudou um anjinho. Agora ele é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita e que está prometendo muito dinheiro para o Brasil, inclusive para a Amazônia. Vou lá quase ao apagar da luz porque o Betão se manifestou. E ele diz assim, ó, o Grêmio acha que tem chances, só com a mala preta, como ontem contra o Goiás. E aí eu havia até comentado que os gremistas estão bem incentivados com o Grêmio, mas olha a dificuldade e o nível que está o futebol brasileiro. A dificuldade que um time agora classificado já para a Libertadores da América, por enquanto na pré, o Grêmio, a dificuldade que ele teve, a dificuldade que ele teve para vencer o Goiás, que já está, aí ele foi consagrado, na Série B. Então vejam só, um time classificado para a Libertadores da América e a dificuldade que teve em virar o jogo, depois de um péssimo primeiro tempo, jogando em sua casa, contra o Goiás, que está rebaixado ao B do Brasileirão. E ele, o Betão, diz assim, são canalhas. Realmente, enquanto isso eu retorno aqui ao Estúdio 2 para concluir a nossa sinopse, uma vez que estamos ao término do programa. Gostaria nós de dar continuidade. Por exemplo, para dar uma das últimas notícias, que a Janja, a nossa primeira-dama, perdeu uma ação na justiça. Era uma ação contra uma comentarista da Jovem Pan sobre o uso de maconha. Ela cobrava danos morais após o comentário de Pietra Bertolazzi, mas ela perdeu a ação. E quem perde a ação é que paga as custas. Imaginem quem vai pagar as custas judiciais dessa ação perdida por Janja. Então, o João Batista assim, ó, você não errou, meu nome não é o nome do meu canal. É isso aí. Então tá, João Batista, o nosso boa noite, não só a ti, a todos os nossos espectadores do programa Pauta Livre. Eu retorno aqui ao Estúdio 2 para me despedir do nosso pessoal nessa sexta-feira. Foi um dia muito produtivo, não teve uma quantidade muito grande de espectadores, mas foi muito legal o programa. Eu só tenho que desejar a vocês um excelente final de semana e que nós tenhamos um excelente início de mês 12, que é o dezembro que começa hoje, e que Deus nos ajude e sempre nos proteja e que estejamos sempre juntos. O nosso novo encontro do Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí é lá na segunda-feira, lá no dia 4, às 21 horas é o nosso encontro. O nosso muito obrigado e fiquem com Deus e que Ele proteja a todos vocês.